Andrés Iniesta está negociando para ser o novo diretor técnico da seleção de Marrocos e quem confirmou isso foi o jornalista Fabrício Romano, revelando que as negociações estão em estágio final e agora a decisão cabe apenas ao ex-jogador. A sua possível chegada pode ajudar na contratação de Xavi para ser o técnico de Marrocos visando a Copa de 2030. Lembrando a vocês que nos últimos dias, a Federação Marroquina anunciou Mohamed Ouahabi como novo treinador da seleção para a Copa de 2026. Apesar da mudança, Xavi segue no radar para o período pós-Copa, dependendo do desempenho da seleção no torneio. Só para completar a respeito de Marrocos, Romain Saïss, que foi capitão da seleção na Copa de 2022, confessou em um podcast que ainda tem pesadelos com a cavadinha de Brahim Dias na final da Copa Africana de Nações, ao falar o seguinte: levei as mãos na cabeça e pensei, realmente ele se atreveu a fazer isso? Não pode fazer isso num momento desse. Ele poderia ter sido herói, mas quis tentar ser o super-herói. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Jesse Lingard foi anunciado oficialmente como novo reforço do Corinthians. O perfil central da Toca vazou 3 nomes na pré-lista de Ancelotti para os amistosos agora de março. Bora conversar também sobre os jogos que aconteceram ontem. Paris Saint-Germain perdeu para o Mônaco, Bayern de Munique goleou mais uma vez. Vou te falar também sobre Barca, que pode ir embora do Arsenal nessa próxima janela. Esse vídeo tá bom pra caraca. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem o Corinthians anunciou oficialmente a contratação de Jesse Lingard, que se torna o 7º reforço do clube para a temporada. Lembrando que ele chega grátis, já que estava livre no mercado desde que deixou o Seul, lá da Coreia do Sul. O inglês assinou um contrato válido somente até o final do ano, com possibilidade de renovação automática caso ele cumpra algumas metas, e seu salário será na casa dos R$600 mil mensais. Lingard estava em São Paulo desde o começo da semana e já treinou com os companheiros. Lá no Corinthians, ele vai usar a camisa 77. Antes de assinar com o Timão, ele foi oferecido ao Remo e até abriu negociações, porém elas não evoluíram e dias depois os seus representantes o indicaram à diretoria alvinegra. O Corinthians, por enquanto, evita cravar uma data de estreia do Jesse Lingard, principalmente porque prega cautela em relação à questão física. Lembrando que ele não joga uma partida oficial desde o mês de novembro e também ele estava jogando o campeonato da Coreia do Sul, que não é tão intenso fisicamente, né? Vocês sabem muito bem. O Jesse Lingard também não apareceu no boletim informativo ainda. O Corinthians trabalha na emissão do visto de trabalho dele aqui para o nosso país. E vamos ver quando vai ser a estreia dele. Mas o Corinthians não tem pressa porque quer que ele esteja 100% fisicamente. A CBF anunciou mais um amistoso antes da Copa do Mundo e esse duelo é para o Brasil ter uma despedida da sua torcida lá no estádio Maracanã em duelo contra o Panamá no dia 31 de maio. Em relação aos amistosos contra a França e Croácia, a convocação acontecerá no dia 16 de março e alguns nomes da pré-lista já começaram a vazar. Segundo o perfil central da Toca, Caio Jorge, Fabrício Bruno e Kaique Bruno, todos do Cruzeiro, estão nessa lista preliminar de atletas que podem ser chamados pelo Ancelotti. O Brasil vai enfrentar a França no dia 26 de março, lá no Gillette Stadium, em Boston. Já a Croácia será adversária da equipe brasileira no dia 31 de março, no Camping World Stadium, em Orlando. Ambos os jogos acontecendo nos Estados Unidos. E aí, meus amigos, que acharam desse trio do Cruzeiro na pré-lista? Não significa que eles vão ser convocados, né? Mas estão na pré-lista. Com certeza mais nomes devem vazar até o dia 16 de março, que vai ser a convocação oficial. Agora eu quero saber de você, que nome que você quer ver sendo convocado pelo Carlo Ancelotti nesse último teste antes da Copa do Mundo, né? Eu sinceramente gostaria muito de ver o Endrick de volta à seleção brasileira, talvez também o Igor Thiago sendo testado, e agora eu quero saber de você.
quem que tu queria ver? Fala é! Agora, rapidão, queria te pedir aquela moralzinha. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. E eu queria avisar a você que curte aí um videogame, que eu também tenho um canal de games. Não sei se você sabia, né? É um canal aí focado em platina e lá tem sempre conteúdo novo, lives praticamente todos os dias. E eu queria te convidar a se inscrever lá também, caso você curta videogame, obviamente, né? Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, porque lá sempre rola muito conteúdo legal. Ontem, Fede Valverde salvou o Real Madrid de sair apenas com 1 ponto no jogo contra o Celta de Vigo. Isso é porque a partida parecia que ia terminar empatada em 1-1, porém, aos 95 minutos, apareceu o Valverde para marcar o gol salvador. E assim os merengues venceram por 2-1. Agora o Real torce para uma derrota do Barcelona neste final de semana para manter a distância de apenas 1 ponto para o líder. Pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, o Liverpool teve uma vitória tranquila por 3-1 em cima do Wolverhampton, e assim eles avançaram para as quartas de final. Os gols foram marcados por Robertson, Salah e Curtis Jones. Abrindo a 28ª rodada do campeonato italiano, ontem o Napoli venceu o Torino por 2-1, com gols de Alisson Santos e Elmas. O Bayern de Munique aplicou uma goleada de 4-1 em cima do Mönchengladbach pela 25ª rodada da Bundesliga, e assim eles se aproximam cada vez mais do título. Luiz Dias, Konrad Laimer, Musiala e Nicolas Jackson foram os autores dos gols. Pela Ligue 1, o Mônaco surpreendeu e venceu o Paris Saint-Germain por 3-1. Placar muito comemorado pelo Lens, que precisa apenas de uma vitória neste fim de semana para voltar a ficar a 1 ponto do time de Paris. O Tottenham não sabe vencer em casa, e isso é porque desde janeiro do ano passado, eles conseguiram ganhar apenas 6 jogos em seu estádio. Dos 92 clubes que disputam as 4 primeiras divisões da Inglaterra, os Spurs são a segunda equipe que mais perde jogando em casa, ficando apenas atrás do Sheffield Wednesday, que é o último colocado da Championship. Para vocês terem uma noção, dos últimos 42 jogos da Premier League, o Tottenham conseguiu ganhar apenas 11, e por isso, hoje em dia, estão apenas a 1 ponto da zona de rebaixamento. Igor Tudor, após a última derrota, disse que viu coisas boas no time e acredita que estão melhorando. Inclusive, ele avisou que quem não está focado e feliz pode ir embora do clube no meio do ano. O mais curioso de tudo isso é que na Liga dos Campeões, o Tottenham consegue jogar melhor, consegue ter um desempenho melhor. Dos últimos 17 jogos na competição, eles venceram 12 e agora estão aí nas oitavas de final, onde vão enfrentar o Atlético de Madrid. Porém, eles contam aí com mais de 10 baixas de jogadores, né, por conta de lesão. E agora eu quero saber a tua opinião. Você acha que o Tottenham vai passar pelo Atlético de Madrid nas oitavas da Liga dos Campeões? Fala é. A lesão de Cristiano Ronaldo preocupa mais do que se imaginava, e isso é porque o técnico do Al Nassr, Jorge Jesus, comentou em entrevista o seguinte: no último jogo ele saiu com queixas musculares. Após fazer exames, ficou claro que a lesão era mais grave do que o esperado, requer descanso e recuperação. O atacante agora viajou para a Espanha, onde fará tratamento em Madrid com um profissional de confiança, e isso também foi confirmado pelo técnico. Observamos que a lesão exige tratamento em Madrid, com seu fisioterapeuta pessoal. Esperamos que ele volte rapidamente e ajude a equipe, pois precisamos do Chris. O Al Nassr, por enquanto, não divulgou nada sobre o tempo de recuperação, mas segundo a imprensa europeia, o robozão deve ficar fora dos gramados por até 1 mês. Ou seja, esse problema muscular deve tirá-lo dos últimos amistosos de Portugal antes da Copa do Mundo. Para quem não sabe, né, a seleção portuguesa vai enfrentar o México no dia 29 de março e depois os Estados Unidos no dia 1º de abril. Sinceramente, a Federação Portuguesa não tá nem aí, né, se vai perder o Cristiano Ronaldo para esses jogos, já que eles estão preocupados em relação à Copa do Mundo. Eles querem aí que o robozão esteja 100% para disputar a sua última Copa da carreira. O Barcelona estaria de olho em contratar um ex-jogador do Real Madrid, e isso é porque o portal Caught Offside revelou que eles miram a chegada de Martin Odegaard.
Hansi Flick é um grande admirador do futebol do norueguês e está acompanhando de perto a situação dele no Arsenal. De acordo com a publicação, Odegaard não está pressionando pela transferência e o Arsenal não tem pressa para definir a sua situação. Apesar do atleta ter caído de rendimento, o time só fará negócio se considerar uma proposta justa. O jornal Telegraph revelou que os Gunners podem negociar uma barca de até 8 jogadores nessa próxima janela, e Odegaard está nessa lista. Isso porque o clube gastou muito no último ano e precisa repor as contas com algumas vendas. Ou seja, meus amigos, Barca pode ir embora do Arsenal nessa próxima janela. Lista com 8 atletas, segundo o jornal Telegraph. Além do Martin Odegaard, os outros aí que completam essa lista são os seguintes: Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Ben White, Leandro Trossard, Lewis Kelly, Ethan Nwaneri e Kai Havertz. Agora eu quero saber a tua opinião. Vocês gostariam de ver Martin Odegaard jogando lá na Espanha, só que agora com a camisa do Barcelona? Lembrando que ele já teve história lá com o time do Real Madrid, onde inclusive ele não foi muito bem aproveitado, né? Quero saber o que você pensa a respeito disso. Fala é! Esse foi o vídeo deste sabadão, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.